Olá pessoal, retornamos aqui nossas videoaulas, né? Agora vamos falar da abordagem desenvolvimentista, né? Da educação física escolar. Essa abordagem é dirigida, vamos dizer assim, mais especificamente para crianças de 4 a 14 anos, que busca assim, caracterizar uma progressão normal do crescimento físico, do desenvolvimento fisiológico, motor, cognitivo e afetivo social, como também da aprendizagem motora, né? Em função dessas características, né? Faz sugerir novos aspectos com as crianças ou elementos relevantes para a sua estruturação na educação física escolar, certo? Então, pessoal, a gente vai aqui para o quadro, aqui na primeira coluna, certo? Então, a gente vê que a finalidade dessa abordagem é o do desenvolvimento motor, certo? Aí, o movimento aqui é o principal meio e fim da educação física, né? E essa abordagem ela não tem objetivos sociais, nem auxílio, e com relação também não tem uma interdisciplinaridade com as outras disciplinas, certo? E habilidade motora é um dos conceitos mais importantes dentro dessa abordagem, certo? Pois é através dela que os seres humanos se adaptam aos problemas do cotidiano, resolvendo os problemas motores, certo? Na abordagem desenvolvimentista se estruturam duas áreas de conhecimento, que são elas, o desenvolvimento motor, né, e a aprendizagem motora. Podemos falar que nessa abordagem da educação física, né, deve-se proporcionar ao aluno condições para que seu comportamento motor seja desenvolvido através de uma interação entre o aumento vamos dizer assim, da diversificação, né, e a complexidade do movimento. Assim, o principal objetivo dessa abordagem na educação física é oferecer experiências de movimento adequadas ao nível de crescimento e desenvolvimento, certo? Da criança ou do aluno, a fim de que essa aprendizagem das habilidades motoras seja alcançada, certo? Então, a criança deve aprender a se movimentar para adaptar-se às demandas e exigências do cotidiano em termos de desafios motores, certo? Então, pessoal, a gente vê aqui na segunda coluna o modelo desenvolvimentista explicado no Brasil, principalmente nos trabalhos de Goltani, né? E Edilson de Jesus Manuel, certo? Aqui na terceira coluna a gente vê que a obra mais representativa dessa abordagem é a chamada de Educação Física Escolar, né? Fundamentos de uma abordagem desenvolvimentista. Aqui na quarta coluna a gente vê que a área base dela é a psicologia, igualmente como na psicomotricidade, certo? E aqui na quinta coluna a gente vê que os autores base mais citados na obra e nos estudos de Goltani são Gallaher e Connolly, certo? Aqui, com relação aos conteúdos, pessoal, a gente pode ver que na parte procedimental, a gente pode ver que as atividades que serão desenvolvidas podem ser habilidades, né? Habilidades locomotoras, manipulativas e de estabilidade, né? Então, assim, pessoal, esses conteúdos devem ser desenvolvidos segundo uma ordem de habilidades, certo? Do mais simples, que são as habilidades básicas, para os mais complexos, que são aquelas habilidades mais específicas, certo? As habilidades básicas são aquelas chamadas locomotoras, né? Como, por exemplo, andar, correr, saltar. Manipulativas, como, por exemplo, a gente pode demonstrar como arremessar, chutar, rebater. E de estabilização, como girar, flexionar, certo? Então, esses são os exemplos que a gente pode ver aí nessas habilidades, certo? Já as habilidades mais específicas são as mais influentes, né, pela cultura, né, pela cultura corporal, como a gente pode destacar como exemplo, como jogos, esportes, a dança, certo? Então, por conta dos estudos a respeito desse desenvolvimento motor, né, que ocorreu uma disseminação e adequação dos conteúdos ao longo das faixas etárias, né, na educação física escolar. Então, os conteúdos devem, assim, obedecer uma taxonomia no desenvolvimento motor, certo, pessoal? Então, a proposta de Gallaher e ampliada por Manuel diz na seguinte ordem, né? O primeiro é a fase dos movimentos fetais, certo? Segundo, é a fase dos movimentos espontâneos e reflexos. Na terceira fase, é o chamado dos movimentos rudimentares.
Na quarta, os movimentos fundamentais. A quinta fase é a combinação de movimentos fundamentais e movimentos culturalmente determinados, certo? Então, pessoal, para atingir até essa quinta fase, a criança, o aluno tem que passar por toda essa fase até chegar na adolescência e também quando chegar na idade adulta, certo? Até ele conseguir chegar nesses movimentos fundamentais e movimentos culturalmente determinados, certo? Com questão da avaliação, né? Nessa abordagem, de acordo com essa abordagem desenvolvimentista, né, existe um padrão de movimento, né, mas deve-se respeitar a fase de desenvolvimento do aluno, né, localizar seus erros e oferecer informações relevantes para que os erros sejam superados, certo? Essa abordagem ela dá pouca importância à discussão, né, do contexto sociocultural que está por trás da aquisição dessas habilidades motoras, certo, pessoal? Então, aqui nessa abordagem, ela tem pouca, vamos dizer assim, fala pouco sobre a questão sociocultural, certo? A gente vai ver que essa questão sociocultural vai ser falada mais nas abordagens críticas que a gente vai ver nos próximos vídeos, certo? Então, nessa abordagem não se levam assim em consideração a zona de desenvolvimento proximal, né? Que é aquela composta por Vygotsky, né? Pois se preconizava que o patrimônio cultural deve ser adaptação de nível de desenvolvimento do aluno, certo? E não o inverso. Então, pessoal, a gente termina esse vídeo, certo? E a gente volta na próxima disciplina falando sobre a abordagem construtivista, certo? Até mais.